Fala pessoal, como é que vocês estão? Chegando com mais notícias aí para vocês, notícias do Brasil e do mundo. A primeira notícia é sobre a seleção brasileira. A nossa seleção brasileira jogou com a seleção do Japão, lá no Japão, é um amistoso, preparação para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti convocou alguns nomes que estão sendo avaliados, porém o Brasil perdeu de 3-2 para o Japão. 3-2, de virada. O Brasil começou com 2-0 e o Japão virou para 3-2. Falhas de alguns jogadores aí. E aí, será que o Brasil leva a Copa do Mundo aí de 2026, que vai ocorrer nos Estados Unidos, México e Japão? Deixa nos comentários aí, vê o que vocês acham. Outra notícia é sobre o Guilherme Amado. Guilherme Amado, aquele tal jornalista que era do Metrópolis, jornalista aí de extrema esquerda, que plantou aquela notícia dizendo que o Felipe Martins tinha viajado para os Estados Unidos e a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes se baseou naquela notícia e acabou mandando prender Felipe Martins, que ficou preso aí por 6 meses, ficou 10 dias na solitária, numa cela sem água gelada, sem luz, foi torturado aí na prisão durante 10 dias por causa dessa prisão irregular. É isso mesmo, Guilherme Amado, o advogado de Felipe Martins, Jeffrey Chikini, divulgou nas suas redes sociais que ele é diretor de uma ONG e essa ONG recebeu R$400 mil da USAID, que está sendo investigado lá nos Estados Unidos e aqui, inclusive aqui no Brasil também. Essa ONG aí, essa unidade do governo americano fez um pagamento para a ONG no qual o Guilherme Amado é presidente e logo em seguida ele divulgou essa notícia aí sobre o Felipe Martins. Muita coisa precisa ser investigada, principalmente esse jornalista Guilherme Amado. Outra notícia é referente à guerra Israel e Hamas. Parece que o Hamas não está cumprindo o acordo referente ao fim da guerra, né? Donald Trump diz que a guerra acabou, Benjamin Netanyahu também diz que a guerra acabou, porém o Hamas não está cumprindo. Há vários relatos, vídeos nas redes sociais, principalmente no X, de que militantes terroristas do Hamas estão perseguindo a população palestina, está sofrendo com esse pessoal lá, principalmente essa população que era a favor do fim da guerra, que é a favor da saída do Hamas. Eles estão perseguindo aí os adversários políticos. Referente à guerra também, a Rede Globo, né? Como sempre, a Rede Globo, Globo News, jornalistas, comentaristas da Globo News, fazendo aqueles comentários pífios, comentários ridículos, comentários maldosos referente à guerra. No momento que estava discursando lá em Israel, o Donald Trump e o Benjamin Netanyahu falando sobre a guerra, o fim da guerra, o início da paz, o áudio lá de uma jornalista, Mônica Waldvogel, estava aberto e captou, né? O microfone captou esse áudio dela dizendo que ambos deviam ir para o inferno, alguma coisa assim. É ridículo, né? Comentarista ao vivo falar isso e sair no áudio. Parece que no momento que foi captado, aí foi cortado o microfone dela, mas alguém capturou esse áudio e jogou nas redes sociais e está rodando aí o mundo, o Brasil, referente a isso. Inclusive o Eduardo Bolsonaro, o deputado federal para São Paulo, que está exilado lá nos Estados Unidos, repostou isso, marcando aí o Donald Trump, o Marco Rubio, referente o que essa jornalista ridícula, Mônica Waldvogel, disse nos comentários. Você aí assiste ainda a Rede Globo, Globo News, Rádio CBN, no qual essa cambada de vagabundo trabalha? Se eu fosse você excluir, vinha para as redes, para jornalismo independente. Tem grandes jornalistas aí com grandes canais divulgando verdades, verdades que atingem esse povo aí, principalmente a esquerda, os políticos de esquerda. Outra notícia é referente ao senador Ciro Nogueira. Ele está fazendo de tudo para tirar da jogada Eduardo Bolsonaro sobre uma possível candidatura à presidência em 2026. Ele fez um tweet aí reclamando de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro replicou isso e depois ele triplicou, o Ciro triplicou, atacando aí o Eduardo Bolsonaro.
Ciro Nogueira, que é do Centrão, e o Centrão está fazendo de tudo para que o presidente Bolsonaro anuncie aí Tarcísio de Freitas como um possível candidato. Mas a gente que é de direita, normalmente a gente quer aí uma possível candidatura do Eduardo ou até mesmo do próprio presidente Bolsonaro. E aí, o que vocês acham de todas essas notícias aí? Deixa no comentário, siga a gente no canal, curta, compartilha, se inscreva. Na descrição tem o Pix, caso queira contribuir para a melhoria do nosso canal. Até amanhã, até mais, para mais notícias. Forte abraço.